12, falta um monte. João Lucas. João Gabriel. Kaique. Então, somos 16. Pessoal, tem entrado? O que vocês me falam? Teve aula do Zoom pelo Zoom a aula anterior ou não? Sim, tá todo mundo entrando. Só o Cauã e a Ana Júlia, que nunca entrou em nenhuma. A Ana Júlia também, não? Não. Agora, o resto é tudo entrando. A maioria. Tá. Vou dar mais um minutinho só, senão passa muito tempo, aí a gente perde tempo aí. Deve ser por causa da aula do Eduardo, que ele deu 2. O pessoal deve estar terminando de assistir. Gente, eu acho que eu vou começando, então. 16, 17, 18. Falta 5, é isso? Tem 17 comigo, vocês são em 21, parece? Então, 16, faltam 5 alunos. Se entrar e eu não perceber, eles colocarem aí, avisar, me pede para aceitar aí, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá, Sim. então eu vou compartilhando a tela aqui para ver se vai aparecer bem também. Ó, hoje então, gente, é a apostila 2. Eu não comecei a semana passada não, né? Não lembro, não, Ana. Acho que não, eu dei só a parte da tradução lá, né, do DNA, e acho que não deu tempo de começar nada, não. Então, é a apostila 2, a frente B, as aulas 4 e 5. Eu não sei se eu vou conseguir terminar tudo, mas nós vamos indo aí, tá? Depois você pode mandar esses slides pra gente, Ana? Mando. Como é que eu fiz mesmo Já. Ah, eu mandei para Maria Clara, né? Aí eu mando. Acho que foi. A Maria Clara passou? Vocês cobram ela? Passou. Passou no grupo, eu vi, tá certo. Eu mando de novo, tá bom? Tá. Tá vendo então os slides? Sim. Que frente que é, Ana? É a frente B, de ecologia. Tá? Ah, tá. Na sequência, ecologia, e a gente vai para zoologia genética, né? Agora a gente volta na ecologia de novo. Certo? Ó, eu vou começando então, aí vocês podem interromper se necessário para perguntar, tá? Não precisa deixar para o final, porque às vezes esquece, ok? Então, sucessão ecológica, ecológica no sentido de estar se referindo aí ao estudo da ecologia, né? E a sucessão, gente, no sentido de tudo que vem depois. Então, quando vocês estudam o sucessor, né? Que vem depois. Então, pensa assim, ó, com a gente foca mais aí problemas naturais, né? Vulcanismo,
impactos ambientais naturais. Infelizmente, a gente tem os impactos humanos também hoje que estão se sobressaindo mais. Mas o que seria a sucessão ecológica? É a capacidade de uma área que foi devastada, né, ou naturalmente ou por ação humana, de se recuperar. Então, é o que vem depois de algo que possa ter acontecido. Só que cuidado, porque às vezes a gente fala assim, a gente então está estudando que uma área é capaz de se recuperar, então a gente pode ir lá e destruir tudo, mas não é bem assim, né? Porque além de ser um processo lento, que pode demorar centenas, milhares de anos, muitas vezes ele pode não acontecer. Porque a gente já viu que a floresta amazônica, por exemplo, se continuar no ritmo acelerado de desmatamento, o solo é pouco fértil, muito arenoso, né? Sem a vegetação, sem as árvores, sem as folhas que caem, né? O solo arenoso e pouco fértil pode virar um deserto. Então, aí no caso, nem sempre a sucessão vai ser bem sucedida, mas existe sucessão ecológica, certo? Então, a sucessão seria no sentido de substituir aquilo que um dia existiu ou que nunca existiu e passa a existir, né? Em uma área que não tinha ser vivo e ela vai começar a ser habitada, tá? Aqui eles colocaram uma figura para exemplificar uma área rochosa, certo? Mas dá para ver que tem líquens, tem musgos e começa então a nascer uma plantinha e uma samambaia no caso, ok? Então, sucessão ecológica. Sempre a sucessão ecológica, ela começa do ser vivo mais simples, ó, e vai até o mais complexo, certo? Então, aqui ele está mostrando uma rocha. E em geografia, eu acho que vocês veem isso, porque quando a Terra resfriou, né, o magma do vulcanismo, aí formou rocha magmática, não tinha vida. Aí lentamente foi resfriando, aí choveu, formou água, né? Aí começa do ponto em que a rocha foi quebrando, fragmentando por causa do intemperismo, chuva, frio, calor, né? Mudança de temperatura, a rocha foi quebrando, foi liberando fragmentos, formou o solo. Aí desse solo, os primeiros seres que surgiram possivelmente foram bactérias e fungos, né? Aí já começou a melhorar um pouquinho o solo. Aí umidade, resíduos orgânicos. Aí surgem as espécies que eles chamam de pioneiras. São as espécies mais simples, que no caso dos vegetais, elas são representadas por líquens e musgos. Os líquens, gente, eu não sei se vocês lembram, é uma associação de fungo com alga. Portanto, eles sobrevivem até mesmo sobre uma rocha, porque o fungo ele absorve água para ele e para a alga, e a alga fazendo fotossíntese, ela dá alimento para ela e para o fungo. Então, um ajuda o outro, né? Numa relação que a gente chama de mutualismo, que a gente vai ver agora nas relações ecológicas, de modo que eles sobrevivem até sobre uma rocha. Aí surge o líquen, mais umidade, mais matéria orgânica, né, mais nutriente, aí abre aí uma entrada para seres um pouquinho melhores, mais complexos, os musgos, as briófitas, né, que são os primeiros vegetais a conquistar o ambiente terrestre. Aí a complexidade vai aumentando, porque à medida que vão aparecendo novas espécies, eu vou tendo mais alimento, mais nutriente, até que surgem as ervas, os arbustos e chega no máximo da vegetação, que a gente diz aqui que está em um clímax, chegou no limite. E eles representam pelos vegetais, mas a gente tem que ir associando também que pode estar aparecendo pequenos animaizinhos, né? Eu citei bactérias, fungos, aí começa a aparecer alguns insetos, e aí a complexidade vai aumentando também, se for pensar nos animais, tá? Mas é uma área se recuperando. Aqui no caso, ó, uma área que nunca teve vida. Então, vamos pensar lá no início da Terra mesmo. Então, isso foi uma sucessão ecológica, certo? Então, sempre a sucessão ecológica começa com as espécies pioneiras, pioneiros no sentido de serem as primeiras. Quem são as espécies pioneiras? Os líquens, os musgos, algumas gramíneas, pequenos animais. Aqui ó, é um líquen numa casca de árvore, acho que todo mundo já viu. Então, os líquens, eles sobrevivem em rochas, em cascas de árvores, por quê? São dois seres vivos, um ajudando o outro a sobreviver.
tá? Mas o importante é que aqui já tem vida, já tem matéria orgânica, já tem umidade, então já está favorecendo o ambiente. Aqui, ó, seria a comunidade intermediária. Por quê? Começou com as pequenas espécies, as espécies pioneiras, aí foi melhorando a complexidade e deu oportunidade de surgir espécies um pouquinho maiores, que seriam os arbustos e herbáceas. E aqui já é o clímax. É claro que aqui, ó, é um resumo, né? Porque para chegar daqui até aqui é o que eu falei, pode demorar milhões de anos, milhares de anos, sei lá, né? Dependendo do lugar. Mas eu tenho a fase, então, de clímax, que é quando o equilíbrio do ambiente já está completo, certo? Tudo bem? Pode seguir? E a sucessão ecológica, ela é dividida em duas: sucessão ecológica primária e tem a secundária. Como que eu vou diferenciar isso? A primária, gente, é um lugar que foi habitado, mas que nunca tinha tido vida. Igual eu dei exemplo aí, a rocha magmática que se formou, a terra quando se formou, não tinha vida e nunca teve vida e a vida lentamente foi aparecendo. Então, sucessão ecológica primária. E na secundária, um lugar que teve vida, que a vida foi destruída e depois ela voltou, apareceu. Então, aqui está mostrando uma área sem vida, né? Sei lá, talvez por uma queimada. Vamos imaginar que foi alguma coisa natural, né? Uma queimada natural, igual tem no Cerrado, fogo natural. Aí a vida foi extinta, mas ela conseguiu recuperar. Ó. Então, aí eu chamo de sucessão secundária, sucessão ecológica secundária. Tá? Eles citam aí áreas destruídas naturalmente por vulcões, né? Ou até mesmo pela ação humana, né? Queimadas naturais, mas tem as queimadas que são, de certa forma, propositais, né? Então, pode destruir uma área, mas a vida pode ser recuperada. Então, aí a gente tem a sucessão ecológica secundária, certo? E aí podem aparecer alguns termos desse tipo aqui, ó. O início, que são as espécies pioneiras, os musgos, os líquens, a gente chama de fase da sucessão de ecese. Aí vai melhorando, vai ficando mais complexo, porque vão aparecendo aí arbustos, ervas, né? Então a gente chama de fase de transição. Não tem tantas árvores, tantas espécies, mas também já está melhor que a fase pioneira. Então aí a gente chama de série. E a última fase, quando tem a estabilidade, que já tem muitas espécies, né, várias comunidades, a gente chama de clímax. Então, a sucessão passa de ecese para série, de série para clímax. Tá? E aqui, de ecese, que é a primeira fase, ó, até o clímax, o que vai acontecendo? Vai aumentando a complexidade. Então, aumenta o número de espécies, aumenta a biodiversidade, aumenta a biomassa. O que é biomassa? Quando a gente viu pirâmide de biomassa, é a quantidade de matéria orgânica que tem no lugar. Então, se eu tenho mais planta, eu vou ter mais matéria orgânica. Se eu tenho mais animais, mais matéria orgânica. Então, aumenta a biomassa. E aumenta a... Oi? Pode voltar no slide anterior? Sim. Das fases? Sim. Você está anotando, é isso? Eu não peguei as fases. Tá, então é ecese, série e clímax. Ana, Oi? o desclímax é quando o novo clímax formado na sucessão secundária é diferente do clímax anterior? Não, clímax no sentido de chegar no máximo. Ele já está no equilíbrio, na estabilidade. Então, imagine uma mata, né? Onde você já tem alimento para todo mundo, abrigo, né, para os animais. Então, você diz que ela já está estável, ela já chegou no limite. Clímax. Ela já está em Não, equilíbrio. assim, eu estava estudando essa parte, aí fala do desclímax, que parece que é um novo clímax formado num lugar antes já povoado, sabe? Uhum. Então aí Então, esse, eu acredito, né? Eu precisava ler no texto, mas eu acredito que no caso aí ele quer dar o sentido de que ainda não está estável ou que a estabilidade foi afetada.
Tipo, Uhum. estava estável, algum fator veio, alterou, e aí ele vai ter a possibilidade de se reconstituir de novo. Imagino que Tá, pode beleza. ser isso, tá? Ô, Ana, Se você quiser me mandar onde que você leu na apostila? Isso. Depois eu te mando foto. Então tá. Fala. qual que é a primária mesmo? A primária é quando você tem a colonização de um lugar onde nunca teve vida. Então, eles Ah, costumam tá. dar exemplo de um lugar onde teve vulcanismo, né? As rochas, aí a lava do vulcão não permitiu que nada aparecesse, mas como o vulcão aí estabilizou, aí a área ficou tranquila e lentamente aquela rocha foi desgastando, aparecendo solo e surgindo vida. A primária, então, nunca teve vida. E a secundária teve vida, aí a vida foi afetada de alguma forma, mas ela se reconstituiu de novo, Uhum. certo? Então, aqui, ó, eu estava falando, se tudo está aumentando a complexidade. Então, vai ter muitas espécies de plantas, muitos animais, então aumenta o número de teias, de cadeias alimentares, certo? No clímax aí. E essa figura é bem comum, ó. Então, eles mostram lá a rocha-mãe, vindo lá do magma, né, do endurecimento do magma. Aí ela foi fragmentando, ó, lentamente, formando o solo. E aí foi possível, então, a gente ter os líquens. Aí surgem as algas associadas aos fungos, aí aumenta a umidade, aí aumenta a matéria orgânica, aí vai melhorando, ó, vai aparecendo as ervas, as pequenas plantinhas, aí os arbustozinhos, até chegar no clímax. E aqui ele está falando exatamente da complexidade. Ó. A população, ao longo dos estágios, o número que era reduzido, ele vai aumentando. Quando chegar no clímax, um monte de espécies, muitas espécies. Aí a biodiversidade que era reduzida, porque foi começando de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, né? Ela vai aumentando, até que chega no clímax que a biodiversidade é grande e se mantém estável, mais complexa. Mesma coisa a biomassa. Quanto mais ser vivo, começa com uma quantidade pequena de biomassa e aí vai aumentando. Certo? Então, aqui, ó, seriam os estágios também mais detalhados da sucessão ecológica. Certo? E aqui, ó, aqui ele dá uma área com erosão, mostrando, pode ser impacto humano, pode ser impacto natural, sei lá, de chuva, né? De repente, vento, não sei. Mas é uma área que foi, de certa forma, desvastada. Então, aí ela pode sofrer sucessão ecológica secundária. Então, aqui lentamente pode ir aparecendo pequenos vegetais até reconstituir, certo? Aqui mostrando um lugar seco, ó, mas existe algum tipo de matéria orgânica, de possibilidade aí da vida aparecer. Então, se nunca teve vida aqui e aparece, sucessão primária. Ah, mas tinha vida, alguma causa do ambiente aí destruiu e reapareceu, aí seria secundária, tá? E depende aí de como as coisas vão ser colocadas. Aqui é a primeira imagem, né? Eu acho que aqui está mais para secundária, porque tem vida aqui, talvez aqui foi destruído, né? E aqui voltaria a ter vida. Um deserto, ó. Eu falei da Amazônia aqui, às vezes a sucessão já está no clímax, porque não tem como num lugar seco e com pouca chuva aumentar mais do que isso, tá? Então aqui está mostrando que a vida apareceu. Então, provavelmente uma sucessão ecológica primária. E é queimado, ó. Destrói a vida e depois reconstitui, sucessão ecológica secundária. Deu para entender? Bom, gente, a parte de sucessão é isso. Não tem muito o que falar, que é a aula 1. Acho que uns 4 anos atrás eu vi uma questão acho que na FUVEST, de sucessão ecológica, mas acho que ele focava bem as espécies pioneiras, essas fases aí, como é que seguia a sucessão. E não tem muito o que falar, né? Ou você explica o que é a sucessão, como que ela ocorre, e diferenciar a primária da secundária, né? As espécies pioneiras, quem são, e não tem mais o que detalhar demais, tá? Então, eu quero que vocês façam o exercício e vamos manter do jeito que tá, que eu acho que dá bem certo. Vocês vão mandando as dúvidas, as fotos e a gente vai comentando, tá? E a aula 2, como a gente está falando de cadeia alimentar na apostila 1,
Aí agora ele vem falar das espécies que vão surgindo, que vão recuperando. Agora ele vem mostrar as relações ecológicas. Porque quando a gente começou a estudar a ecologia, a gente viu que a ecologia, ela estuda o ambiente, a relação do ambiente com o ser vivo, mais a relação de ser vivo com o ser vivo. Então, as relações ecológicas, elas vão focar a relação de ser vivo com o ser vivo, tá? Como que esses seres vivos se relacionam? Não tem como um ser vivo viver totalmente isolado. Gente, eu vou só interromper um pouquinho, porque eu fico pensando que às vezes tem alguém querendo entrar, mas acho que não, né? Estamos nos 17 mesmo, que às vezes eu não vejo. E às vezes a pessoa não avisa vocês, fica lá esperando, esperando. Então, relação ecológica é nesse sentido, da gente estar tentando, então, mostrar que um ser vivo às vezes depende do outro para sobreviver, tá? Primeiro ponto, ó, as relações ecológicas entre os seres vivos, elas podem ser harmônicas e desarmônicas. E eu acho aqui bem fácil, porque a palavra já te dá a dica, ó. Harmônica no sentido de que a gente tem harmonia dos seres vivos. O que é essa harmonia? Um ser vivo está ajudando o outro. Igual eu falei lá do líquen, que é a alga e o fungo, aí a gente vai dar exemplo depois, tá? A alga faz fotossíntese, alimento para ela e para o fungo, e o fungo absorve água. Então, um está ajudando o outro, é uma relação harmônica, tá? E normalmente as relações harmônicas, as duas espécies se beneficiam. Então, a gente às vezes representa a harmônica por mais barra mais. Significa que para uma espécie é positiva e para outra espécie é positiva também. Mas pode acontecer em alguns casos mais raros de uma espécie se beneficiar e para outra tanto faz, ó. O que é isso? Nem ajuda, mas não prejudica. Então a gente costuma representar por mais barra zero. O zero no sentido de ser neutra, tanto faz. Então, o que importa aqui? Se for harmônica, ou ajuda os dois, ou ajuda um. Para o outro, tanto faz. Mas ninguém pode se prejudicar. Porque se tiver prejuízo, aí é desarmônica. Tá? Aí na desarmônica, um ser vivo é ajudado e o outro é prejudicado. Em casos muito raros, prejudica até os dois. Depois eu vou dar exemplo disso, tá? Tudo bem? Então vai ter que diferenciar a relação harmônica de desarmônica. Outro termo que vai aparecer, ó, a relação harmônica ou desarmônica, as duas, elas podem ser intraespecífica. Tem livro que traz tudo junto aqui, tem livro que não, tem livro que deixa assim, sabe? Aí na gramática eu já sabe que eu já nem sei mais o que tá certo. Vocês devem saber melhor que eu, porque vocês estão mais aí com as regras de português por causa do vestibular. Só um minuto, gente. Desculpa aí, gente. Vou voltar aqui, então. Então, a sucessão ecológica, se ela for intraespecífica, significa que seres que estão se relacionando são todos da mesma espécie. Então, ó, eu pus aqui um monte de abelhinha, ó. Por quê? Quando elas estão no ninho lá, as abelhas, elas, uma ajuda a outra, tá? A gente já vai ver isso. Então, é harmônica. E são todas da mesma espécie, certo? Aí, se não for intraespecífica, pode ser interespecífica. Ó, intra, dentro da mesma espécie. Inter, entre uma espécie e outra. Então, ó, eu pus aqui para simbolizar aí. O louva-a-Deus é uma espécie, a mosca é outra.
Eles vão se relacionar aqui no caso, por quê? Porque o louvo a Deus, ele tá comendo a mosquinha, mas eles não são da mesma espécie, certo? Então, eu vou ter que diferenciar o que é harmônica, o que é desarmônica. O que é harmônica intraespecífica e interespecífica. O que é desarmônica intraespecífica e interespecífica. Então, a harmônica intraespecífica, as espécies se ajudam e são todos da mesma espécie. Interespecífica harmônica, as espécies se ajudam, que não é o caso desse slide, mas não são de espécies iguais. E a desarmônica, a mesma coisa. Se for desarmônica intra, uma se beneficia, a outra não, e elas são da mesma espécie. Se for inter, uma se beneficia, a outra não, espécie diferente. Difícil? Pode seguir? Sim. Bom, também está acabando o nosso tempo, né? Que no caso lá o que foi falado é que tinha que ser uma aula de 36 minutos, porque vocês têm que ter um tempinho para se organizar para a próxima aula. Mas eu vou comentar mais esse slide, ó. Então veja, se for uma relação ecológica intraespecífica, que é a mesma espécie, então ou ela é harmônica ou ela é desarmônica. E o que a gente vai fazer agora? Detalhar todos os exemplos. Nossa, professora, mas são muitos. São. Mas no final da aula a gente vai fazer o quê? Eu vou dar alguns exemplos de como isso é cobrado. E aí a gente vai associando. Mesma coisa para as interespecíficas, ó, as espécies diferentes. Pode ser harmônica ou desarmônica. Aí tem um monte de relação ecológica. Dentro de cada uma dessas relações, ó, tem exemplos de seres vivos que estão se relacionando dessa forma. Então, o que eu vou tentar fazer? Eu vou dar o máximo possível de exemplos para você estarem associando e guardando, que não tem como ficar decorando isso. Por exemplo, para encerrar aí, a relação harmônica intraespecífica, então harmônica é porque um ajuda o outro, intra porque é a mesma espécie. Tem o exemplo da sociedade. Então, ó, o que eu quero dizer? Sociedade, um ajuda o outro, ó, é mais, mais. Quais exemplos eu posso citar de sociedade? O mais comum é esse, da abelha. Então, uma ajuda a outra, uma busca alimento, uma alimenta as larvas, aí limpam o dentro do ninho, aí algumas ficam na entrada do ninho defendendo, né, a entrada do ninho, que são geralmente chamados de soldados. Tem a rainha que bota, mas o que interessa pra gente? Uma ajuda a outra, e sociedade no sentido de que elas dividem as tarefas. Uma ajuda a outra. Ah, então vamos fazer um trabalho de biologia, né? Eu vou lá buscar as informações, você fica responsável pelas figuras, o outro vai fazer a capa, né? O outro vai fazer a conclusão. Então a gente está fazendo uma sociedade. Então, dividindo as tarefas. Então, quando a gente divide as tarefas, é bom para todo mundo. Um ajuda o outro, né? De modo que eu vou ter essa sociedade aí, uma relação harmônica e que são todos da mesma espécie. O suricato, acho que vocês já viram, né? Tem sempre documentário na TV aí. Eles também dividem tarefas. Esse grupo aqui, ó, normalmente eles ficam no alto de um morrinho, observando, para ver se aproxima o predador. Aí tem as outras que ficam cuidando dos filhotes, amamentando. Então, eles têm divisão de tarefas. Então, a gente diz que é uma sociedade. Então, associa sociedade, um ser ajuda o outro, certo? Dividindo tarefas. E são todos da mesma espécie. Certo? Aqui eu só coloquei, ó, para vocês lembrarem que, embora nas abelhas existem diferenças morfológicas, não significa que elas são de espécies diferentes, não. Elas têm funções diferentes. A rainha é maior para botar o ovo, aí segue lá a operária, que tem geralmente alguns aspectos para buscar pólen, néctar, né? Algumas espécies têm o soldado, que tem a mandíbula grande para defender ninhos. Aí tem o zangão, que é o macho. Então, eles têm diferenças de tamanho, de aspectos na morfologia, mas são todos da mesma espécie, certo? Sem ser a abelha, ó, que está mostrando o ninho, né? Elas trabalhando, dividindo tarefas, limpando, alimentando as larvas.
né? E tem sempre a rainha botando também em algumas imagens, mas é harmônica, uma ajuda a outra. As formigas também, exemplo de sociedade, elas dividem tarefas, tem as operárias, a rainha, os soldados, tá? Aqui, geralmente, no ninho, as operárias vão buscar alimento, e aqui mostrando os soldados com a mandíbula bem grande, ó, que fica defendendo a entrada do ninho. A rainha tá lá dentro botando, ela nunca sai. E nas formigas, na época da reprodução, existem espécies aladas, né? Elas voam para poder copular. Os cupins também é exemplo de sociedade. Também tem soldado, rainha, operária, tá? São castas diferentes, desempenhando funções diferentes, eles dividem essas tarefas. E os marimbondos, vespas, marimbondos também dividem tarefa. Certo? Então, até agora, nessa aula, relação harmônica intraespecífica do tipo sociedade. Foi o que a gente vimos. Nós vimos, né? A gente viu. Tem alguma dúvida, gente? Não. Não? Ah, Oi. já consegue mandar esse slide pra gente ir copiando se a gente tiver um tempinho antes da sua outra aula? Vou tentar. Eu vou tentar, mas aí também vocês não vão poder ficar copiando e não prestar atenção na minha aula, né? Não, mas copiar antes da sua aula. Ah, tá, porque agora eu vou dar aula no segundo é só a última agora, né? Eu mando, eu vou tentar, eu vou ver se eu consigo mandar no seu e-mail, Tá tá? bom então. Ana, Oi. em um dos exercícios aqui fala ecótono. O que que é isso? Ecótono é a parte viva, a comunidade. Do caso aí da sucessão ecológica, quando forma as várias comunidades. Mas eu preciso ler direitinho aí, se quiser me mandar também, Tá bom, aí eu te mando. tá? Mas tem a ver com as comunidades que estão formando o ecossistema. Mas você me manda para ver direitinho, tá? Beleza. Alô, pode encerrar por enquanto? Ana, Oi. Alguém? colônias é a mesma coisa, sociedade ou são diferentes? Não, colônia é diferente, eu vou dar depois, Ah, tá? tá. Ok. Então tá bom. Eu vou encerrar então, daqui a pouco a gente volta. Eu vou tentar mandar aí, Bianca, aí você já põe no. Maria Clara, você já põe no grupo, tá? Tá bom então. Tchau, até daqui a pouco. Tchau, até. Tchau, Ana. Até.